Ai, lindo isso aqui. Eu tava dando uma pré-leitura aqui. Ontem eu tava tão ruim que não falei coisa com coisa nessa leitura aqui, mas hoje não. O caminho é estreito porque tudo se concentra numa só coisa, em Jesus e em sua graça. Fora ficam as justiças próprias, as superioridades, os desejos de poder e conquista, a propaganda moral autoglorificante, o espírito de juízo e julgamento e os caprichos homicidas e utilitários em relação ao próximo. Isso que fica de fora. Por isso que o caminho é estreito, porque para você enfiar isso tudo Não dá, não entra. É o que você vai dizer aqui agora. No caminho entra-se pela porta estreita, que é estreita apenas para quem deseja enfiar consigo todas essas coisas para dentro. Só é estreita para quem quer levar tudo que não presta. É estreita porque por ela só passa o ser que creu na justiça de Deus em seu favor e deixou tudo para trás. Isso. Não foi o que Jesus mandou? É isso aí. Deixar até a si mesmo. Isso. Negue para poder passar. E aí? Deixar tudo para trás não é um ato externo, é uma decisão interna. Claro. É dentro onde ficam as bijuterias de minha justiça própria e arrogância, e que são maiores em quantidade que as riquezas de Faraó. Claro, infinitamente maiores. Cada pirâmide, meu irmão, dentro do ser humano. A porta é estreita apenas para quem deseja não levar consigo qualquer outra coisa que não seja confiança no amor de Deus. E quem deseja se despojar tanto, hein? Tanto, é minho. É a bagulhada, cara. Você não tem nenhum problema. Jesus é que criou tudo muito apertadinho. Porque não vai passar tanta tranqueira. Não. Cara, ou você, só dá você. E você deixando também o self enganoso, fantasioso. O si mesmo de miragens e vaidades, deixa para trás que você entra na graça de Deus. Ela é larga o suficiente para você passar. Para você, como diz a letra da música da Silvia, da Ilvinha. Larga o suficiente. Jesus a fez larga o suficiente para eu passar. Então, para mim, sem a tranqueira, dá para ir. Com meu coração olhando firmemente para Jesus, me despojando, como Paulo usa, a expressão de Paulo é despojar-se. Despojando de toda maldade, ira e facção e tranqueira. Está tão explícito. No Novo Testamento, você entra se revestindo de Cristo Jesus, você passa e nem pensa em porta estreita, em caminho estreito. É uma reflexão que eu não tenho. Só tem essa reflexão da porta estreita, do caminho estreito, o cara das tranqueiras. Cara. Ele é que fica preocupado pra caramba o com acumulador. Porta estreita, o acumulador existencial. Que quer levar, ele quer entrar tudo. Com ele, a amante, o papagaio, os enganos, as corrupções, o dinheiro alheio, a mentirada, as palavras blasfemas ou as frívolas. Ele quer enfiar tudo que não presta para dentro, sua arrogância, seu supremacismo, sua justiça própria, sua santidade poderosa, esmagadora. Tudo isso é tranqueira de quem não tem o Evangelho. Quem tem o Evangelho, quem tem Jesus, não quer levar nem o si mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo, deixa para trás, olha para ele e anda e segue. Aí você para de pensar em porta estreita e porta larga. Olha, sinceramente, eu escrevo sobre essas coisas porque elas são advertências do Evangelho, mas não são reflexões do meu cotidiano há muitos anos. Que eu não penso para mim em porta estreita. Eu ainda cheguei a pensar em porta estreita. Foi, cara? Quando eu era novo convertido e pastor jovem em Manaus, na década de 70,
De vez em quando eu dizia, não, a porta é estreita mesmo, eu me convencia. Eu ainda tive que realizar alguns diálogos comigo a esse respeito. Olha. E depois houve um período, justamente anterior à minha vacilada mesmo, na década de 90, lá, 98, 97, aquele período ali, de 94 até a tranqueira. Eu de vez em quando eu ainda dava assim aquela coisa assim, meu Deus, rapaz, a porta é estreita, a gente tem que ir, mas logo depois voltou tudo ao normal como tinha sido, mais ou menos de 76 para frente, 75 para frente de Manaus, até 94, 95, foi uma naturalidade absoluta. Andando no caminho, assoviando na paz, sem nenhuma sensação de que eu estava renunciando a nada, sem renúncias. Tudo tão normal, tudo tão fruto natural do coração que não tinha renúncias. A mangueira não tem que renunciar a não dar o fruto do espinheiro. Isso nem Passa pela cabeça dela. Ela não está preocupada em não ser alface. Não, não é. Não ser tomate. nem melancia. Não, só dá o fruto da sua natureza. E depois, de novo, voltou tudo ao normal. E foi voltando ao normal, tudo voltando ao normal, depois da morte do meu filho Lucas, que foi uma bênção para mim. Como um amigo meu disse, chegou lá para mim e disse, Caio, foi me visitar, foi do Paraná até lá em casa, de Londrina até lá, e me falou, tá aqui, ele foi um cordeirinho de Deus que tirou muitos pecados, ele levou um monte de pesos que você vinha carregando, de várias naturezas. Foi algo tão importante a partida dele que o resto virou brincadeira. E logo depois comecei a ver que eu estava vivendo a vida sem nenhuma necessidade de renúncia. Porque elas estavam todas feitas naturalmente dentro de mim. Como tinha sido no passado, voltou a ser só com maturidade infinitamente superior. E uma pacificação inigualável, que é pela misericórdia de Deus o que me habita hoje. Então, não tem nada mais confortável para mim do que o caminho estreito, não tem nada mais natural para mim do que a porta estreita, e não tem nada mais fácil do que passar por ela e andar nesse caminho que Jesus preparou para eu caminhar e botou dentro de mim. Esse caminho me habita. Ele não é a estrada do lado de fora, é um caminho que está plano e pré-definido no meu coração, nos meus raciocínios, no meu intelecto, na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas sensações, nas minhas percepções, cada dia mais absolutamente natural. E as renúncias são mais aquelas que têm a ver com não exercer o seu direito, renunciar ao seu próprio direito. São as renúncias que eu pratico com regularidade. Se eu teria o direito de fazer isso, mas eu não vou fazer porque não é o caminho de Jesus. É só o caminho do direito, mas não é o caminho de Jesus. Eu sirvo a uma outra justiça. Como Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e dos fariseus e da Constituição ou de qualquer outra coisa, ou da religião, vocês não vão entrar no reino dos céus. Cara, é muito foda, cara. Muito foda. Vocês vão viver de outra justiça, de outros valores, de outros significados. Não vai ter chance. Não. E vocês não vão ter nem necessidade de se preocupar em obedecer, porque a obediência vai ser um fruto natural do coração, se vocês crerem.
o cara contente não trabalha com categoria de renúncia. Não, eu nunca trabalhei, por isso que eu disse, eu nasci vagabundo. Ele é contente. Eu sou um vagabundo, se você for pensar em trabalho como sacrifício. Sim, como eu sou um vagabundo. Os, sei lá quantos livros que eu pessoalmente escrevi, dos 200 que eu tenho publicado, todos com prazer, velho. Surfando. Vagabundamente. Era como ir pro Havaí. Eu tô aqui quando não tem papo de graça, segunda-feira não tem, porque eu tenho médico, tenho que fazer coisa, eu tenho um corpo que tem que cuidar. Tem que ter um dia para fazer isso pro velho, né? Tem que botar pra oficina. Tem que ir pra oficina. Tem que recalchutar. Eu fico incomodado na segunda-feira. Eu percebo isso. Não tenho o meu papinho de graça, eu fico super incomodado. Você não fica também? Eu comento isso lá, cara. Que prazer, não venho fazer, eu não venho trabalhar aqui. No fim, às vezes eu saio até cansado, mas é um cansaço feliz. E que é o que eu tenho feito desde os 18 anos de idade. Eu nunca trabalhei. Eu trabalhei na prefeitura. Eu tinha que ir, trabalhei 2 anos lá. Trabalhei na minha firmazinha de construção no tempo da escola técnica, eu e o sócio de edificações, que a gente fazia umas coisas, eu já convertido e ansioso para terminar logo, que eu queria era ir pregar nas escolas, faculdades e tal. Eu queria me divertir no Evangelho. Sei qual é. Levando a boa nova. E o resto eu passei a vida viajando pela terra para fazer o que eu amo. Nunca gastei dinheiro para viajar. Sempre fui pago para rodar o planeta fazendo o que eu gosto. Cansei? As pernas cansaram, a bunda, coitada, ficou que não aguenta mais. Fisicamente estourado. Mas olha para mim, vê se eu fiquei degradado por isso. Triste. Não. Eu tenho um amigo de 75 anos que toda vez que a gente encontra, ele diz assim, você está cada vez mais bonito. Aí ele, olha a tua pele, que maravilha. Que receita é essa? Eu digo, é a alegria da boa nova, meu amigo. É a alegria da boa nova. Eu vou ficar todo quebrado, mas a minha cara, eu vou morrer feliz. Porque eu não fiz nada além do que eu quis. Quer dizer, o caminho estreito para mim acabou se tornando o cumprimento dos meus desejos mais ardentes. Eu sou um cara que passou pela vida realizando os seus desejos mais ardentes, que é anunciar a palavra de Jesus e ver o fruto dela brotar no coração humano. Cara... Fechou a conta. Aí vem alguém dizer que o Caio tem inveja de quem? De ninguém. O dom que Deus me deu só deu a mim, não tem ninguém que repita este dom aqui. Tem outros com os seus dons, esse aqui é só meu. Tem a minha cara, tem o meu jeito, tem a graça de Deus, tem a assinatura de Jesus nele. Eu vou querer o que mais da vida? Passei a vida fazendo, rodando a terra para fazer o que eu mais amo, que é anunciar o Evangelho da graça de Deus. Fui patrocinado todos os anos da minha vida até o dia de hoje para só fazer o que eu amo. Ah, desculpa, é muito privilégio. Que eu descobri cedinho quando eu li lá no buffet da casa, do móvel, da casa do meu pai e da minha mãe, um texto das edições paulinas, 1973, dias depois da minha conversão, quando eu vi escrito lá, para aqueles, era uma foto de gente, pescadores jogando a rede, a tarrafa no mar, no lago, e o texto que dizia, para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Caraca. Vou ficar trilhardário da graça de Deus. Porque esse é todo o meu prazer, esse é o meu tesouro, essa é a minha riqueza, essa é a minha força, esse é o meu galardão e é só isso que eu quero nessa vida, porque salta para a vida eterna.
salta para a eternidade. Que mais eu posso querer? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se não tomar um pouco mais, beber um pouco mais do cálice da salvação todo dia. O que eu darei? Eu não tenho nada a dar. Eu bebo a salvação e explodo em alegria. Só isso.